Meu nome é Nádia, eu sou da cidade de Canoas e hoje vou falar sobre uma mulher que foi mencionada na Bíblia. Ela é a Rebeca e a sua história também está contada nesse livro, Mulheres da Bíblia. Rebeca, ela foi uma jovem que confiou no Senhor e reconheceu a providência divina sobre a vida dela. Sentindo que aquilo que acontecera vinha de Deus, sua família deixou ir com o servo de Abraão para se casar com Isaac. Por que a família dela reconheceu que vinha do Senhor? Porque o servo de Abraão, Eliezer, antes de chegar na cidade que Rebeca morava, ele orou ao Senhor, Ele orou ao Senhor dizendo: Dá-me, pois que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe e darei ainda de beber aos teus camelos, seja que a designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Que teste difícil! Eliezer propôs uma tarefa árdua demais para uma moça. Um único camelo ingere em torno de 95 litros de água. Agora imagine dar água para 10 camelos. Mas ao cumprir isso, ela demonstraria ter caráter adequado e estar apta para ser a esposa de Isaac. Apesar de toda a ousadia do servo ao orar assim, ele sentiu confiança porque conhecia o Deus de Abraão e sabia que o Senhor era com ele. Quando acabou de orar, Rebeca chegou carregando o cântaro e ele lhe pediu um pouco de água. Ela prontamente respondeu: Bebe, meu Senhor, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. O seu servo ficou impressionado com a bondade e disposição de Rebeca. Quando ele lhe perguntou de que família era e se tinha hospedagem em sua casa, ela se mostrou muito gentil, educada e hospitaleira, e respondeu que sim, que havia palha e muito pasto para os camelos passarem a noite. Quando o servo soube que Rebeca era parente de Abraão, ficou ainda mais agradecido a Deus por ter dado êxito à sua jornada, porque Abraão pediu que Eliezer buscasse uma esposa dentro de sua parentela para seu filho Isaque. E Rebeca confiou em Deus, a sua família a abençoou e abençoou dizendo: És nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. E Rebeca foi com o servo Eliezer e casou-se com Isaque. Isso mostra o quanto ela confiava no Senhor, o quanto também Isaque confiava no Senhor. Mas, depois de um certo tempo, Isaque e Rebeca tiveram filhos, E Rebeca ela é estéril, mas Isaque orou ao Senhor, pedindo um filho, E o Senhor deu 2 filhos. Rebeca engravidou de gêmeos, que foram Esaú e Jacó. Só que eles começaram a lutar dentro do seu ventre, Então, Rebeca, falou assim: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. A partir desse momento, a Bíblia mostra uma Rebeca totalmente diferente da que confiou no Senhor, Então, ela teve preferência pelo filho mais novo, que foi Jacó, e arquitetou um plano traiçoeiro para que Jacó recebesse o direito que estava destinado a Esaú, Então ela fez um plano que incluiu mentira, disfarce e fingimento. E quando Esaú descobriu, o que tinha acontecido, ficou com tanto ódio de Jacó que quis matá-lo. Rebeca, então, temeu perder os filhos nessa disputa, assim, para proteger o caçula, ela o orientou que fosse para a casa de seu irmão Labão, até que a raiva de Esaú passasse, e ao mesmo tempo ela também influenciou Isaque, dizendo que lhe mandasse Jacó para a terra natal dela. Então, essa manobra de Rebeca era totalmente desnecessária, porque Deus já havia dito que o mais velho serviria o mais moço.
Ela deveria ter confiado no Senhor, mas em vez disso buscou uma solução com as próprias mãos e achou que Deus precisava de ajuda para cumprir o que havia determinado. Se Deus já tinha prometido que Jacó receberia a primogenitura e a bênção, era exatamente isso que aconteceria. Bastava crer e esperar que Deus conduzisse as coisas em seu tempo e por seu caminho. Mas ela, dessa vez, ela não esperou. Ela não confiou totalmente no Senhor e agiu com as suas próprias mãos, causando, graves problemas para a família. E assim, e o início da história dela foi de uma preciosidade sem medida. Mas com o tempo ela acabou dando vazão ao seu ser natural, e cometendo esses problemas, Aqui também fala que isso prejudicou seu relacionamento com Isaac e fez com que nunca mais visse Jacó. 20 anos depois desse episódio, Jacó retornou da Mesopotâmia e a Bíblia dá a entender que Rebeca já tinha falecido. Foi nessa ocasião, no caminho de volta, que o Senhor mudou o nome de Jacó para Israel. Então, por isso que lá no versículo, fala que ela seria mãe de milhares, Então, dela descende o povo de Israel, Jacó, o Senhor mudou o nome de Jacó para Israel. É uma história muito preciosa, E aqui ainda fala também que devemos nos lembrar do que nos ensina Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Que através dessa história recebamos luz para ser mulheres sábias que edificam a casa no temor de Deus e edificam com sabedoria a casa de Deus. Para isso precisamos nos colocar na presença do Senhor, render-nos a Ele em obediência e submissão. Devemos ser como Rebeca foi no início e não deixar de confiar no Senhor, independente da situação que nos venha acontecer. Então, confiar sempre no Senhor, não deixar que o nosso ser natural nos comande, mas sim o Espírito de Deus, esteja sempre nos comandando para que possamos ser a mulher sábia que edifica a sua casa, Ó Senhor Jesus, se você quiser saber todos os detalhes da história da Rebeca, você pode estar adquirindo esse livro, ou lendo lá em Gênesis 24, que conta a história da Rebeca. Ó Senhor Jesus, amém.